Dando continuidade, então, pessoal, a respeito da pessoa de Jesus, né? Vamos ver alguns títulos cristológicos que talvez não seja comum para nós, mas é importante porque nós estamos estudando a pessoa e não a obra. Então, tecnicamente falando, Jesus é o único nome de Jesus. Por quê? Porque, como nós vimos, o anjo mesmo chegou e falou para José e Maria: o seu nome será Jesus. E Jesus, então, tecnicamente, é o único nome, ok? O menino seria conhecido como Jesus Bar José. Então, essa palavrinha bar aí é uma palavra hebraica que significa filho de, tá? Então, você tem Jesus, filho de José, tá? Lá no hebraico, lá no grego vai ser Jesus, não é? Vai ser usada a palavra hebraica bar, e Yosef, que é José em grego, ok? Então, Jesus, filho de José, tá? Então, foi isso que o anjo proclamou, né? Então, você tem aí esse teólogo calvinista, tá bem? O R.C. Sproul, ele vai dizer o seguinte: o próprio nome de Jesus carrega em si a ideia de Salvador. E é exatamente isso. Todos os seus títulos indicam as qualificações de Jesus para ser o Salvador dos homens. Interessante aqui, e agora nós vamos ver alguns outros títulos que esses títulos carregam autoridade e peso para mostrar Jesus como o Salvador. Então, os títulos são fundamentais, são importantes dentro da cultura judaica, como nós temos falado, e também isso passou para todas as demais culturas. Então, o título, ele tem um peso, né? Então, quando você fala, por exemplo, bom, vou usar o meu caso, né? Professor Celso, né? Então, há sobre mim uma responsabilidade de ensino, né? Eu creio que Deus tem me dado esse dom do ensino. Então, eu costumo brincar, né, com as pessoas. Quando as pessoas perguntam, mas você é pastor? Eu costumo dizer, não, eu sou mais professor do que pastor. E é realmente o que está no meu coração, é o ensino, tá bem? Mas se Deus tiver um plano para eu pastorear uma igreja um dia, não é? Como esses pastores locais, logicamente que eu estaria aberto para o Senhor. Mas na minha mente está que Deus haverá de me usar até os últimos dias na área do ensino. Então, o título, ele fala forte para as funções também que nós exercemos, tanto aqui na nossa cultura, como em qualquer outra cultura. Então, Sproul vai dizer isso, todos os seus títulos indicam as qualificações. Olha só, os títulos estão relacionados com qualificações, com capacitação, ou qualificações de Jesus para ser o quê? O Salvador dos homens. Então, vamos lá. Títulos cristológicos. Embora haja casos no Novo Testamento onde Christos é usado como praticamente nome próprio, na realidade, Christos é um título. Por quê? Porque essa palavra Christos, ou Christos no grego, então, você tem lá a palavra acentuada, a pronúncia seria Christos. Então, na realidade, Christos, ou Christos, significa ungido. Então, esse título que é usado, Jesus Cristo, ou seja, Jesus, ou o Messias, ou lá no hebraico, Yeshua HaMashiach, né? que é exatamente Yahvé salva, e aí tem então essa qualificação, o Messias, HaMashiach, Mashiach é ungido no hebraico. Então, isso aí é um título. Então, o nome técnico de Jesus é Jesus, e não
Jesus Cristo. Então, o nome técnico de Jesus é Jesus e não Jesus Cristo. Cristo, então, como vocês estão entendendo agora, é um título que o qualifica, porque essa questão do ungido significa consagração. A unção tinha e tem esse objetivo de separar, de consagrar, de tornar a pessoa ungida para o uso exclusivo de Deus. Então, Jesus é uma coisa, é o nome dele, mas o Cristo, ou seja, Jesus ungido, vai lhe dar qualificação. Deus mesmo o ungiu para ser o Salvador. Então veja que Jesus Cristo ou Christos traz o que? Um peso de, de ação, um peso de efeito e de qualificação e de capacitação para realmente ele ser o Salvador que Deus separou. Deus não separou outros para serem ungidos nessa função de Salvador, mas isso é uma ação exclusiva de Deus sobre o próprio Filho Jesus. Muito bem. Nosso mediador foi chamado Cristo, porque foi acima de toda a medida ungido com o Espírito Santo. E assim, separado e plenamente revestido com a autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado da sua humilhação, como no estado da sua exaltação. Esse texto nós encontramos no Catecismo Maior de Westminster, lá na pergunta 42. Se você baixar aí no Google, você vai encontrar o Catecismo Maior de Westminster. E lá na página 42 você vai encontrar essa afirmação, que é muito impactante. Então, os autores, né, porque o catecismo ele não foi fruto de apenas um escritor. Na verdade, o catecismo de Westminster foi um grupo de homens, de teólogos que escreveram e chegaram de uma forma muito feliz nesse texto aí, que eu vou ler novamente. O nosso mediador foi chamado Cristo, ou seja, ele recebeu esse título porque foi acima de toda a medida ungido com o Espírito Santo. Realmente, Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Ele mesmo chega na sinagoga e abre o pergaminho em Isaías 61, e ele vai dizer: o Espírito Santo está sobre mim, o qual me ungiu para. E aí ele relaciona toda a sua obra na terra, ok? Então ele mesmo reconheceu que Isaías, né, que veio 700 anos antes dele, já tinha profetizado sobre ele, tá? Então, ele foi ungido com o Espírito Santo e assim separado. Então, aquela ideia de unção, consagração, separação. Separado e plenamente revestido com autoridade. Então, o Pai concedeu autoridade a ele. Ou seja, para que ninguém discuta com relação a isso, nem para que nenhum ser humano venha duvidar da sua unção, para que nenhum ser espiritual, em qualquer estado que esteja, estado de presença de Deus ou estado de queda, como está Satanás e seus demônios, nenhum deles vão poder questionar, porque quem o ungiu com o Espírito Santo foi o Pai, para ele exercer funções. E no Novo Testamento a gente vai ver essa tríplice função de Jesus como profeta, como sacerdote e como rei da sua igreja. Então a igreja precisa ver isso. A igreja precisa conhecer a pessoa de Cristo, porque quanto mais nós conhecemos, mais nós o adoramos, mais nós o reverenciamos,
mais nós nos dobramos para adorá-lo. Muito bem, dando continuidade. Na antiga aliança, olha só, os profetas, sacerdotes e reis eram todos ungidos para cumprir o chamado de Deus. Então, logicamente que Deus mesmo exigia isso, a questão da unção. Tá? Vocês têm aí as referências que eu não vou citar, mas esses homens lá na antiga aliança, então, referência ao Antigo Testamento, você observa muito bem a unção de profeta, a unção de sacerdote, a unção de reis. Por quê? Porque Deus está separando esses três ofícios para o serviço na casa dele, tá? Muito bem. Eram todos ungidos para cumprir o chamado. Então, essa unção, essa separação era, era uma exigência divina para que esses homens pudessem exercer aquilo que Deus mesmo tinha como propósito. Então, os profetas eram bocas de Deus. Os sacerdotes eram de extrema importância na antiga aliança, porque eles eram os intermediários entre Deus e os israelitas. Eram sacerdotes que recebiam a oferta de sacrifício, examinavam a oferta, porque a oferta tinha que ser perfeita. E então aquele sacrifício era feito, o animal era imolado, era morto, o sangue era aspergido sobre o altar do holocausto, e então, com base nesse sacrifício, Deus aceitava o adorador. Então, no Antigo Testamento, o adorador, ele não se separava da sua oferta, ele precisava, para adorar, apresentar a oferta que era examinada pelo sacerdote. Portanto, os sacerdotes tinham funções importantíssimas na lei mosaica. E então, além disso, os reis. Os reis exerceram funções fundamentais. Então, o rei Davi, por exemplo, ele foi fundamental para os judeus. Tanto é que Davi é reconhecido como rei até os dias de hoje. Então, nós temos aí esses três ofícios, profetas, sacerdotes e reis, todos eles devidamente ungidos para serem usados por Deus. Portanto, vejam lá, Jesus veio como nosso redentor e exerce o ofício de profeta, sacerdote e rei. Não sei se você já parou para pensar nisso, não é? Mas nós, quando cremos em Jesus, nós dizemos que nós cremos, não é, como nosso Senhor e Salvador, não é? Então, faz parte da oração de confissão, né? Porém, quando nós estamos aceitando Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos nos submetendo a esses três ofícios que Jesus exerce sobre a igreja: o exercício de profeta, de sacerdote e de rei. Então vejam lá, para nós finalizarmos essa segunda parte, Jesus como profeta. Como profeta, ele nos revela por sua palavra e seu espírito, a vontade de Deus para a nossa salvação. Então, aí está a unção profética de Jesus, nos revelar. Então, ele revela por sua palavra e seu espírito a vontade de Deus. Nós vamos ver que, na verdade, essa unção de ensino e de revelação Jesus também passou para os seus discípulos e, principalmente, o apóstolo Paulo foi o que recebeu mais revelações, não é? O próprio apóstolo Paulo, que não andou no ministério terrestre com Jesus, mas ele recebeu revelações. Ele vai falar lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, sobre as revelações excelentes que ele recebeu, e aquelas revelações lhe custaram um espinho na carne, para que ele não se exaltasse pelas excelências
das revelações que ele tinha recebido. Então, na verdade, essa unção profética de ensino e de revelação, Jesus também compartilhou com os seus discípulos, principalmente com o apóstolo Paulo. Tanto é que o grande doutrinador da igreja é o apóstolo Paulo. Então, quando nós falamos de doutrinas como redenção, justificação, regeneração, santificação, glorificação, quem ensina sobre essas doutrinas é o apóstolo Paulo. Então, Jesus, através dos seus servos, exerce esse ministério profético de revelar-nos a palavra. Não é essa revelação que às vezes nós acostumamos, que Deus está nos revelando tal coisa com a pessoa tal, tal. Não é essa a ideia. É essa revelação de ensino que nos conduz ao reto ensino, né? A verdadeira ortodoxia, que significa reto ensino, para que nós possamos, então, bem doutrinados, bem firmados, estabelecer a nossa fé, para podermos, inclusive, defender a nossa fé. Então, como profeta, esse é o ofício que Jesus exerceu e vamos poder dizer que ele continua exercendo de revelar-nos por sua palavra e seu espírito à vontade de Deus. Então, Deus tem uma vontade para a sua igreja, e essa vontade ela está revelada na sua palavra. Por isso que nós devemos buscar dentro da palavra essa vontade. Como sacerdote, ele oferece-se a si mesmo. Isso fica muito forte, muito claro na carta aos Hebreus. Ele oferece-se a si mesmo uma única vez. Os sacrifícios lá na lei mosaica, no Antigo Testamento, eles eram oferecidos anualmente. Jesus oferece uma única vez. Ele se oferece uma única vez em sacrifício para satisfazer totalmente a justiça divina. Vejam essa frase: para satisfazer totalmente a justiça divina e reconciliar-nos com Deus e fazer contínua intercessão por nós. Jesus não seria apenas o sacerdote, mas o sumo sacerdote, tá? Porque o sacerdote, lá na lei mosaica, no Antigo Testamento, ele fazia as suas obras no máximo até o lugar santo. No Santíssimo Lugar, que era depois do véu, somente o sumo sacerdote entrava. E Jesus, então, como sumo sacerdote, nos revela o autor da carta aos Hebreus, ele entrou além do véu e ofereceu-se a si mesmo, não é, para ser um sacrifício. Um novo caminho nos foi inaugurado. Então, Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele é superior a Moisés, ele é superior aos profetas, aos sacerdotes e aos reis do Antigo Testamento. E como rei, para nós finalizarmos, ele nos sujeitou a si mesmos, governando-nos e protegendo-nos, reprimindo e subjugando todos os seus inimigos. Então, agora nós temos Jesus como o rei absoluto da igreja, tá? Então, o que ele vem? Ele vai nos sujeitar a si mesmo, porque nós estamos debaixo do seu reinado. Lembram? Deus nos transportou do império das trevas, ele nos tirou dali. Na linguagem de Paulo, Deus nos desarraigou, nos tirou pela raiz e nos colocou onde? Para o reino da luz, do Filho do seu amor. Então, nós saímos de um reinado escravizador, de trevas, onde Satanás nos escravizava debaixo do pecado. Todos nós estávamos nessa condição pecaminosa. Nós não tínhamos como, por nossos esforços, vencer o pecado. Nós estávamos debaixo do pecado. E Paulo nos revela isso de uma forma muito intensa quando ele escreve Romanos capítulo 7, ao ponto dele dizer: o bem que eu quero eu não pratico, o mal que eu não quero, esse eu pratico.
demonstram então a escravidão que nós estávamos, porque o homem, depois da queda, como vocês viram, ele perdeu toda capacidade de exercer domínio sobre sua vontade. É por isso que nós dizemos que depois da queda, o homem não possui o livre-arbítrio de escolher ou não por Deus, porque ele está debaixo da escravidão do pecado. E quem está debaixo da escravidão do pecado não pode sair disso. Um escravo, uma vez escravo, escravo para sempre, a não ser que ele seja o quê? Resgatado, a não ser que ele seja comprado por um outro senhor. E foi o que aconteceu conosco. Nós então estávamos debaixo de um senhor que era o pecado, tá? Porque Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 7, o pecado habita em mim. Ou seja, ele não tinha como resolver o problema do pecado. Porém, em Cristo Jesus, Deus vem e nos compra através do seu sangue, é o conceito da redenção. Lembram disso? É resgate mediante o pagamento de um preço. Então, agora nós somos resgatados. Resgatados do pecado. Porém, estamos debaixo o quê? Do senhorio, do reinado do Senhor Jesus. Então, em Cristo nós somos livres. Entretanto, nós estamos debaixo do seu domínio. Então, agora, debaixo do pecado, eu estava escravo do pecado. Debaixo do domínio de Cristo, eu estou, então, submisso ao reinado de Cristo, a uma vida de obediência, e é exatamente essa vida de obediência que Deus Pai espera de cada um de nós. Portanto, desta forma, nós podemos ver que no Novo Testamento nós temos esse tríplice ministério de Jesus como profeta, revelando-nos a sua palavra, como, é, como sacerdote, sumo sacerdote, nos inaugurando um novo caminho. Hoje nós temos livre acesso, nós temos direito legal conquistado por Jesus na cruz do Calvário para nós entrarmos no Santíssimo Lugar, que era o lugar mais santo do tabernáculo. Então, ali nós temos, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Conta-se que no momento em que Jesus entregou seu espírito, por volta das 15 horas da tarde, o véu do templo ali de Jerusalém, não é um véu que era uma cortina muito grossa e forte, rasgou-se de cima a baixo. O que significa isso? Que Deus estava dizendo: não há mais separação, porque o sumo sacerdote de vocês entrou de uma vez por todas no Santíssimo Lugar. Então agora não há véu mais para nos separar. Por isso que ousadamente, em qualquer momento, em qualquer lugar, o crente pode acessar a presença do Pai. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote inaugurou esse novo caminho. E como rei, então, Jesus, ele reina sobre nós. Estamos debaixo desse reinado, não do reinado das trevas, mas debaixo do reinado de Jesus, o Filho amado do Pai. Então, aí, então, nós temos essa tríplice função, essa tríplice unção de Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. Amém? Então, assim nós finalizamos a aula 2 e daremos continuidade, então, nas próximas aulas sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo.